Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Alô, amigos, amigas, muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma edição do Teoria de Tudo, aqui pelas plataformas de Sabe Caxias. É um prazer sempre estar em sua companhia. Estamos hoje no dia 31 de março de 2021, quarta-feira, 14 horas e 2 minutos, hora oficial do Brasil, né? E ao vivo. Estamos começando o programa Teoria de Tudo. Programa que você pode acompanhar aí também as retransmissões, porque nós estamos aqui para fazer proposições sociais, culturais, filosóficas, políticas. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia. E como é claro que não se faz nada sozinho, né? Nós temos aí companhias importantes sempre no nosso programa, né? Vou trazendo aqui para o nosso espaço que estão junto conosco. Nós temos o Jorge Alves Júnior, que é jornalista, nós temos o Aquilino e radialista, o Aquilino Dalla Santa Neto, que é professor de filosofia, jornalista, radialista, e hoje nós temos como convidado Abrelino Frisso, né, que tem também especialização na área de economia. Ele vai falar sobre essa especialização, é geólogo e também é ativista político aí, está no Partido Verde para falarmos, né, questões do Brasil e do mundo. Olha só o que está acontecendo, né? 3.668 mortes por causa da Covid ontem. Uma crise militar que só se viu na época do golpe, né? E não se comemora golpe, não se marca golpe nenhum. Hoje é um dia de tristeza para o Brasil, mas muitas coisas estão mudando. Nós falaremos também sobre isso, né? E sobre outros assuntos. Não podemos fugir à questão pandemia. E é claro que é importante, né, termos aí a sua companhia conosco. Muito obrigado, aliás, porque este programa, né, que é uma temporada nova das nossas proposituras jornalísticas, está na sua 10ª edição, já crescente, né? Você pode procurar na página do Facebook, por exemplo, e nos compartilhamentos de YouTube e Instagram. Já estamos, graças, né, à nossa intenção séria de trazer um debate sincero para você, estamos crescendo, né? Vou trazer a turma toda aí. Daqui a pouco, né, estará conosco também o Aquilino. Vou desmutar o microfone deles aqui. Eu estou ficando, né, não vou falar antes, porque ontem eu falei no mudo, né? Eu quero cumprimentar primeiramente, né, trazer com alegria para o programa o nosso companheiro de jornadas, Jorge Alves Júnior. Para mim, Jorginho, né, para os íntimos. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Miguel Brambila. Boa tarde, Abrelino. Prazer em conhecê-lo. Boa tarde aí aos internautas que estão nos acompanhando, né? Mais um programa, mais uma vez estamos juntos aqui para conversar, enfim, né, sobre os temas que são pertinentes à nossa sociedade. Enfim, uma boa tarde a todos e espero que possamos contribuir com o programa mais uma vez. Legal, daqui a pouco o Aquilino chega, né? Ontem ele estava com medo de ser preso durante a madrugada de pantufa, né? Em épocas, né, de censura, ou deve estar lavando a louça, né? Como e depois do programa, né? Já que não temos máquina, né? Primeiro me atualizo, depois eu vou lavar a louça, porque home office, né? Agora já estou entrando no movimento das domésticas, inclusive, querendo melhores condições de trabalho. Abrelino Frisso, meu querido amigo, né, irmão do meu ex-chefe e amigo Odir Frisso, e é meu amigo você também, desde aquele período, no início da minha carreira jornalística e radialística, de radialista, 1994, por aí, né, denunciando aí a nossa história. É um prazer tê-lo novamente. Você esteve numa temporada do Panorama Geral, em janeiro, e nós avançamos em termos de tecnologia, agora estamos ao vivo. Abrelino, tudo bem? Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Jorge. Prazer em ouvi-los e a todos que estão nos ouvindo também. É um prazer, um grande prazer poder participar e contribuir com alguma coisa. Com opiniões sempre são aceitáveis para quem tem a democracia na essência, né? Até mais, vamos indo então. Aguardando o Aquilino aí.
Isso, daqui a pouco ele chega, né? O programa está dinâmico graças, né, às tecnologias que democratizam, aliás, né? Já temos esse debate em questão, abrem espaço para muitas ideias, o importante é gerar conteúdo, né? Qualquer um pode abrir uma live hoje, mas conteúdo é importante. Eu vou fazer só uma breve giro aqui das manchetes do Jornal O Sul, e depois nós vamos passar a palavra para ti, Abrelino, para te fazer uma análise, né, dos acontecimentos de hoje, tá legal? Tá. O Sul. Troca simultânea nos 3 comandos das Forças Armadas é inédita no país. Depois de quase um ano, o Banco Central finalmente autorizou que o WhatsApp possa começar a aceitar pagamentos pelo aplicativo. Bolsonaro volta a criticar restrições impostas por governadores e diz que a fome está batendo forte. Pagamento da nova rodada do auxílio emergencial começa na terça-feira. Bolsonaro sanciona a lei que aumenta em 5% o limite do crédito consignado. Ministro do Supremo Luiz Roberto Barroso diz que as ditaduras vêm com intolerância, violência contra os adversários e falta de liberdade. Desemprego fica em 14,2% no trimestre terminado em janeiro e atinge 14,3 milhões de brasileiros. Ainda, comitê considera a participação mais ativa da iniciativa privada na vacinação contra o coronavírus. Pfizer e BioNTech anunciam a eficácia de 100% da sua vacina contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 15 anos. Presidente da França faz pronunciamento sobre o avanço da pandemia de coronavírus. China está sob pressão depois que a Organização Mundial da Saúde voltou a citar a tese de fuga do coronavírus de laboratório. Estudo mostra queda na renda dos idosos durante a pandemia de coronavírus. Alguns destaques, eu cito a fonte, é claro, né? Mas resume aí, a fonte é o Jornal O Sul, e nós estamos aqui tratando de assuntos gerais e mundiais. Abrelino, como é que você está vendo esta realidade, né? Você que tem aí uma experiência vasta também em economia, na política, e você é geólogo também. Faça, por gentileza, um resumo da tua visão dos fatos, meu amigo. Bom, primeiramente, tu relataste inúmeros fatos aí, qual é? Agora tá pródigo, tá amplo o leque de opções. O que mais preocupa é a situação brasileira. Não tem como não. Já na minha concepção o Brasil já vivia numa fase de reconstrução, de reposicionamento, e essa pandemia inverteu qualquer prognóstico, qualquer suposição que tu podia ter, qualquer questionamento de gestão. Porque o Brasil já necessitava uma gestão bastante profissional e bastante corretiva para voltar a entrar num processo de crescimento. A pandemia inverteu todos esses valores e aí agora nós estamos com problemas políticos agravados pela forma de condução, que é preocupante, né? Porque nós estamos na metade de um mandato e com já direcionando a questão política, misturando com a questão eleitoral, com a questão da saúde, da pandemia. Quer dizer, eu entendo que nós estamos numa posição bastante caótica. Já o mundo todo está caótico. E a nossa situação é mais agravada. Por vários motivos, mas a condição política, claro que é a maior. O presidente tem uma linha de ação muito conflituosa e agora se agravou nessa semana. Quer dizer, sempre tem uns agravamentos, mas essa semana, sobremaneira agravada por esses fatos novos que todo mundo tem conhecimento das mudanças. A questão da mudança dos chefes da área militar, e isso é uma coisa inédita que criou um fato que não se tem a dimensão dele, porque uma coisa é analisar hoje e outra é daqui em um mês. Isso pode conturbar tudo. Tem várias manifestações, então é preocupante. E preocupante mais porque o Brasil, para mim, não tem plano de desenvolvimento, não. O Brasil sempre tem uma linha que vai postergando, não tem uma planificação. Sempre o agronegócio salva o país quando, em tese, gera uma receita, porque o agronegócio
não depende basicamente de políticas públicas, depende do dinheiro no Banco do Brasil e o resto eles se viram. Agora, a indústria, o setor de serviços, o setor de geração de emprego, de economia, isso tem que ter uma política e um planejamento de desenvolvimento, senão tu não te encerra no mercado mundial. O mercado mundial é um tabuleiro. As peças se movimentam de acordo com os interesses. Cada país tenta vender o seu produto. E ou tu tem competência, ou tu tem estratégia, tu tem que ter um plano de desenvolvimento. Todos os países do mundo têm a mesma preocupação. E eu tenho sempre comigo isso. O Brasil, depois podemos entrar, o Brasil, e de modo especial a América Latina pode enquadrar, nós estamos num processo, eu considero um processo de século XX. Nós ainda estamos lá na metade do século XX, um pouco mais, misturando Guerra Fria com economia. Agora tu tem toda uma outra configuração nesse século XXI, e eu, particularmente, depois eu já me manifestei uma vez, eu entendo que nós estamos ultrapassados no sistema político, além dos problemas naturais que tem agora, nós estamos num processo já meio antiquado, mas depois falamos mais aí. Legal. Não me adentrei. Não, está muito bem. Você tem especialidade e colabora muito com o programa. Antes de eu passar para o Jorge fazer aí uma introdução também da visão dele e te fazer aí algum questionamento, você como nosso convidado, né? Eu quero trazer para o programa o Aquilino, lembrando que o título do programa é Crise Militar Institucional, com 3.668 mortes em 24 horas, né? Que realidade é essa? Boa tarde, Aquilino, tudo bem? Boa tarde, Miguel, Jorge, Frisso e a todos que nos assistem. Boa tarde. Legal, seja bem-vindo ao programa. Nós estamos no ar, 14 horas e 14 minutos, hora do Brasil. Jorge, com a palavra. Boa tarde, Aquilino. Eu vou conversar aqui com o Abrelino, né? Eu achei interessante essa colocação que você fez, Abrelino, em relação à questão do agronegócio, porque sempre salvando o Brasil, né? Porque ao longo da nossa construção enquanto nação, nós sempre fomos um país que trabalhou muito com isso e sempre se trabalhou bastante para que o Brasil entre finalmente no grupo dos grandes países, e nós acredito que teríamos condições de que isso acontecesse, mas devido a uma série de questões, o Brasil acaba sempre sendo salvo aí pela questão do agronegócio. Ontem eu estava assistindo na TV Cultura a OMS, juntamente com lideranças de alguns países, estão já se preparando para futuras pandemias. Então, fazendo uma associação de tudo isso, e o Brasil está fora, né? O Brasil ele não está participando, ou não foi convidado, ou não quis participar. Fazendo uma leitura geral da construção do nosso país, de nós não estarmos participando desses grupos, dessa questão do trabalho também em cima da pandemia, da nossa saúde. O nosso país não está sendo bem visto lá fora, né? Os brasileiros estão sendo impedidos de entrar em outros países devido à pandemia, enfim. Como tu avalia toda essa questão e a posição do nosso país em relação aos países de primeiro mundo? A nossa relação com os países está sendo prejudicada, muito prejudicada, ou você acha que a princípio está dentro de uma, se é que pode se dizer, normalidade? Bom, boa tarde primeiramente ao meu grande parceiro Aquilino aí. Aquilino, boa tarde. Vou me antecipar então para responder essa questão. Bom, aí é que eu uso a palavra o tabuleiro para definir essa equação mundial. Nós temos vários senões para poder chegar nesse aspecto. Eu comento que as nações, vamos dizer, tu tem um sistema já mais avançado de política, para mim, o continente europeu. O que é o continente europeu e grande parte da Ásia? Eles passaram por todos os problemas que o Brasil e a América toda passou
todos eles passaram por ditaduras militares da própria Europa, a Ásia, um capitalismo agressivo, um comunismo radical, todos eles passaram por essa fase. Agora a tendência é a grande maioria está no regime parlamentarista, ou socioparlamentarista, afinal, o regime mais democrático, onde quem conduz é a Câmara. Nós, na América, para mim, nós estamos num estágio muito atrasado, porque nós continuamos essencialmente presidencialistas. E aí todos estamos com problemas. A gente pode omitir, pode relevar, mas vamos dar um exemplo. Os Estados Unidos teve 2 impeachment agora no mandato. O México teve, Brasil tem todo dia, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia. Quer dizer, o sistema presidencialista, ele cria, numa época dessas, uma linha que é o presidente que define. Aí uma hora que nem os Estados Unidos, quer dizer, tinha uma linha, com o Trump foi outra, agora voltou mesmo. O Brasil teve o mesmo problema. Tinha uma linha social-democracia com o Fernando Henrique, até o Itamar começou, aí entrou uma linha diferente de política com o PT, uma aproximação maior, se criou o BRIC, criamos uma linha de desenvolvimento em cima de uma parceria inédita, juntando 3 continentes, com Rússia, China, Índia, África do Sul e Brasil, quer dizer, 3 continentes para criar um bloco essencialmente econômico. Aí nós definimos uma linha de crescimento. Nós íamos ter uma moeda própria, quer dizer, o BRIC seria uma moeda. E isso não interessou a certos países, porque tirou o Brasil do contexto da América e botou num contexto global. Então, aí, agora nós estamos voltando a sermos meros produtores de produtos primários, e aí se destaca o agronegócio. Mas o Brasil, se quiser, e a América, para mim, toda a América do Sul, se ela quiser, nós vamos ter que mexer no sistema de gestão política e implementar um sistema muito grande de verticalização industrial. Não se basta ter matéria-prima, tem que verticalizar para agregar valor, tem que botar um sistema financeiro forte, porque dependendo do agronegócio é isso. Se o mercado está bom, nós temos uma receita, se não está, a gente já abre mão de muito recurso. Então, o Brasil, nesse contexto, ele está... Desculpe, Brambila, já devolvi. Nesse contexto, ele é uma gangorra. Ele sobe e desce, sobe e desce. Não, você está bem. E são commodities, né? O agronegócio, basta ver o preço do arroz, né? Uma super safra e o preço do arroz com um super aumento ano passado e esse ano também. Então, não basta vir o presidente dizer que a fome está aumentando e só. Isso é populismo barato, na minha opinião, né? Antes do debate, Abrelino, e você está bem também, o Jorge também, eu vou deixar o Aquilino fazer aí a sua apresentação. Aquilino. Pois é, eu queria fazer uma correção. Ontem eu cometi um engano, eu falei em 4 generais demitidos, mas na verdade eram 2, e um almirante e um brigadeiro, na verdade. Daí eu confundi ali, desculpe. Mas, na verdade, na questão da crise militar, Friso, que eu vou me concentrar nisso. Até mais. Até porque o Brasil, há uns 7, 8 anos atrás, estava na 7ª posição do ranking das grandes potências, e agora saiu, não está nem entre as 10, né? Nos últimos 2 anos, ele saiu da 7ª posição e não está nem entre as 10. A nível de economia. Então, isso é bom que se diga. 2 anos de gestão já caiu várias posições. Mas a questão da demissão, eu acho assim, como o presidente ontem soube que os outros 2 iriam se demitir, ele adiantou e mandou o Braga Neto demitir, mas o que vale é a intenção dos outros 2.
que iriam pedir demissão. Daí ele quis, na verdade, fazer ali um merchandising ali que não foi muito bem visto. E daí a crise, na verdade, é do Exército. A Marinha e a Aeronáutica entraram de uma maneira ali diferente, não indireta, que a crise, na verdade, está instaurada no Exército. E daí o que acontece? Um sinal de grandeza do presidente teria sido o quê? O comandante do Exército já estava pela bola 8 por causa do conflito que ele tinha gerado com o governo, com o presidente, por causa que ele não, devido à não aceitação dele, em politizar, fazer a política dentro dos quartéis. Mas o almirante e o brigadeiro poderiam ter ficado. E o sinal de grandeza do governo e do presidente era não aceitar a demissão deles, mesmo que eles insistissem daí, porque, na verdade, teria sido melhor que eles ficassem. Mas daí, em solidariedade ao ministro da Defesa, eles saíram. Mas a questão é o seguinte, Friso. O Braga Neto comemora hoje o aniversário do golpe militar, como se nada tivesse acontecido de horror naquele período, do AI-5 e tudo mais, da tortura, da perseguição, ainda achando que o governo militar deixou um legado muito maravilhoso, que se não fosse a democracia, remendar os furos e os erros cometidos no setor econômico, por exemplo, na década de 70, que a imprensa não podia falar que existia o surto de meningite, não podia falar isso, não podia falar aquilo. Então foi uma perseguição terrível. E eles querem retornar com isso. Mas por que o Braga Neto, por que tu acha que o Braga Neto aceitou a missão no lugar do Azevedo, se não é para viabilizar e dar continuidade a um suposto golpe? Por que tu acha? E os três que vão assumir agora, Exército, Marinha e Aeronáutica, qual seria o perfil desses três? Rapidamente, coloca a tua opinião para nós. Essa questão militar tem várias opiniões. Eu li ontem, inclusive, a opinião daquele general que concorreu a governador do Distrito Federal e perdeu a eleição e era alinhado a Bolsonaro, agora numa oposição radical, criticando extremamente, porque as Forças Armadas, elas têm uma hierarquia, elas têm toda uma liturgia que não está sendo obedecida. E o presidente Bolsonaro está usando esse fator para... Inicialmente, ele não tinha o Congresso, ele tinha só um populismo, que ele se elegeu em cima de um populismo com parte da população, porque, para mim, ele se elegeu com 45% no primeiro turno. E aí ele foi perdendo esses aliados e tentando se fortalecer com o poder na área militar. Mas a área militar é muito, que nem eu digo, é uma hierarquia que mistura conflitos de várias linhas, né? São o quê? 700. Se juntar é um contingente muito grande, com poder, mas não de influência política, e mais do que isso. Os comandantes não querem se envolver nessa questão. E aí que vem o conflito. O presidente acha que o Exército é ele que é o comandante em chefe. Mas o presidente, ele tem uma formação lá de caserna, ele não tem uma formação, vou dizer, política ampla. Ele participou 28 anos, mas sempre foi do baixo clero. Ele nunca se envolveu em comissões, ele nunca se envolveu em viagens internacionais, criar um relacionamento. Ele mesmo confessa, com toda essa vida dele, não entende nada de economia, agora resolveu entender de saúde, que também não entende de saúde. E aí, então, ele só entende de hierarquia militar. Aí... E que o poder é dele, quer dizer, o meu exército, o poder é meu, pois eu tenho que fazer. E aí, então, o conflito vai se ampliar, não tem como diminuir. O exército não vai aceitar corroborar
todos os atos, porque os atos não são baseados numa decisão coletiva. Todas as decisões do presidente são pessoais. Quer dizer, ele é cheio de rompantes, ele não tem uma linha social, não tem uma linha democrática. Então, ele usa o Congresso quando lhe convém. Agora, se precisa, ele vai ter um ministério. Se ameaçar impeachment, vai ter mais 3, 4 ministérios e vai comprando com verbas federais, com ministério. E aí, mas só coisa, o Exército não funciona assim. O Exército é outra coisa. O Exército tem que ter uma linha e isso conflitou, né? Desculpe, um abraço. É verdade. Vamos indo. Não. Você, quem tem que picotar o tempo aqui sou eu, porque nós somos todos, né, verborrágicos e naturalmente. Eu digo aqui para os meus amigos, Abrelino, que o entrevistado bom é aquele que fala. Porque quando o entrevistador fala mais, né? Aí o entrevistador, né? Ô, Romeu, 8 e 7, meu, né? Não precisa, né? Nós temos a tribuna todos os dias aqui, não é? Não é isso, Jorge e Aquilino? Eu vou chamar o intervalo aqui, nós estamos fazendo aqui um avanço no nosso programa, vou chamar um breve intervalo, então vocês não é censura, tá? Eu vou mutar o microfone de vocês para que não vaze o nosso rápido intervalo. Em seguida nós voltamos ainda com esses assuntos. Temos um assunto também que essa questão nós não temos ainda profundidade, mas vai ser provocativa, vai ficar para depois do comercial. Está no Pioneiro, na coluna da Rosilene Posa, que o Adilode Domênico está pedindo ivermectina. Um remédio que não é aceito aí para o tratamento da Covid. Nós vamos colocar isso daqui a pouco, né? Vou mutar o microfone aqui, amigos, para que vocês possam ficar à vontade aí, e eu vou chamar aqui um breve intervalo. Nós já voltamos, nós estamos apresentando aqui o Teoria de Tudo. Alô, galera! Gel Fernandes e Miltinho Romero do Rádio Táxi estarão no Resenha Pop. O papo é o lado B, projeto paralelo dessa super trupe. Fala aí, Gel! Oi, galera. Meu nome é Gel Fernandes, sou baterista da banda Rádio Táxi. Eu queria avisar para vocês que a gente vai fazer uma live dia 31 de março, às 8 da noite, uma quarta-feira, tá bom? E a gente vai conversar com o Miguel Brambila na página do Facebook do Sabe Caxias. Então eu tô falando a gente porque não é só eu e ele, dessa vez os músicos todos que fizeram a primeira música do lado B, a música Vai e Vem, né? Então Miltinho Romero vai estar também na telinha, Jedson Carta, Eduardo Leão e eu e o Miguel, tá bom? E também a gente vai contar com a presença do cara que editou o vídeo, Cássio Martim, lá no Pro Estúdio SP, tá bom? Então 31 de março às 8 da noite, Sabe Caxias. Beijão e até lá, hein? Tchau. Resenha Pop, com o lado B do Rádio Táxi. Estreia quarta, 31 de março nas plataformas Sabe Caxias. Resenha Pop, arte essencial. Apresentação, Miguel Brambila. Peço comece adiante, vai embora, vai pra longe, mas volta, fica sem... Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Legal. Voltamos a apresentar aqui o Teoria de Tudo, com a presença dos amigos aí, não é? O Abrelino Frisso, né? Vou dar a palavra aqui para os amigos novamente, o Aquilino Dalla Santa Neto e também, né, o Jorge Alves Júnior, que está junto conosco aí.
Jorge, tudo bem aí com as questões? Fizeste uma questão aí rapidamente. Nós vamos agora 14h31, nós temos mais 58 minutos, aliás, 30 e tantos minutos de programa, né? Um pouquinho menos. Se fizesse uma questão do cenário internacional do Brasil, o Abrelino é uma pessoa que tem profundidade histórica, política, e, portanto, contextualizou o nosso cenário. O que eu entendi, Jorge, e daí você, se estiver satisfeito com a resposta do Abrelino, se tiver alguma questão nesse sentido, para que a gente possa ainda ir adiante, o que nos trouxe até aqui foi o acaso e a sorte de sermos uma das últimas fronteiras agrícolas do mundo, porque planejamento não tem. Não é? A questão que eu também entendi, que são políticas de governantes malucos, num presidencialismo fora da realidade mundial, como nós debatemos num outro dia, à mercê do presidente maluco, e poucas políticas de Estado. Brevemente, a palavra é contigo, Jorge, depois nós vamos passar para o assunto ivermectina. Certo. Não, eu concordo, achei importantíssima a explanação aí do Abrelino, e principalmente a questão da gangorra, né, Abrelino? Porque justamente por conta dessa... Vazou um áudio, mas tranquilo, faz parte que é ao vivo aí o negócio. Mas essa questão da gangorra, sim, porque a gente acaba não... Quando parece que nós vamos dar um passo importante enquanto nação, há um retrocesso. E nós estamos aí há quanto tempo nessa situação, né? Mas eu gostaria só de pontuar uma questão... Pode usar também. Eu gostaria só de pontuar uma questão que eu acho importante, que o Abrelino comentou, sobre o envolvimento do presidente da República dentro dos ministérios, né, esse envolvimento mais significativo, vamos dizer assim. Na época da campanha, não sei se os amigos vão lembrar, na época da campanha aí do Bolsonaro, quando questionado em relação à economia, em relação à saúde, ele disse, eu não preciso saber de tudo, eu não tenho que saber de tudo. Para isso eu vou ter os ministros que vão resolver. E ficou muito bravo, ficou muito contrariado. E agora que ele tem os ministros para resolver, se mete em tudo e faz essa confusão toda que está no nosso país. Então, o posto Ipiranga, complexo, né, Jorge? Né? Onde é que está o posto Ipiranga, né? Onde é que está o posto Ipiranga? E tem mais uma Guedes, questão. Né? Foi feita recentemente aí mais uma reunião junto com o Rodrigo Pacheco, com o Arthur Lira e também com o novo aí o Marcelo Queiroga, né, do ministro da Saúde, e ele foi na contramão. Parece que a reunião foi tensa, foi pesada e ele foi na contramão. Então tá complicada a situação, né? Tá muito complicada a situação. Continuamos nessa gangorra. Não sei se é mais gangorra, acho que já é um carrossel. Não, é um caos. É um caos. É um caos. Né? Mas o Aquilino aí hoje vai ficar de espectador, aí não vou me... Aquilino. Não. Agora a palavra está à disposição, tá? Só não podemos falar ao mesmo tempo para não deixar... É verdade. Não, isso aí quando eu falei da gangorra, e eu misturei um pouco o regime político, porque eu puxo sempre o parlamentarismo não tem essa gangorra de altos e desces. O país define uma linha de desenvolvimento e é independente e não tem que negociar com o Congresso é que manda. Na realidade, quem representa a sociedade é o Congresso. Um presidente da República, um prefeito, pode ser eleito com 15%. O nosso prefeito foi eleito com 15%. Quem queria o prefeito foi 15% no primeiro turno. No segundo turno, por exclusão, se tirou um e botou outro. Então, para mim, o poder supremo de uma sociedade é o Congresso, e o gestor tem que ser um primeiro-ministro tirado do Congresso para as coisas andam, o país segue normal, não tem altos e baixos, não tem crises, mas ela se mantém, porque não tem conflito. Político, e não tem extremismo. Exato, ele vai ter medo de ser demitido, né? O recaldo, né? Claro, e o próprio... Aquilino. Bom, olha, essa reunião que o Jorge se referiu é o comitê que foi formado a semana passada para combater a pandemia
e que ele usou alguns governadores, usou o Lira, usou o presidente do Senado e no fim não deu em nada, certo? Porque daí ele vai com um discurso contrário. Inclusive, ele fez um pronunciamento agora, uma hora e meia atrás, dizendo que a única maneira de que as pessoas não têm que ficar em casa, têm que trabalhar, que a única maneira de combater a pandemia é as pessoas saírem de casa. Então, olha só, né, as bobagens. Mas, Frício, eu quero fazer uma pergunta. Não sei se eu já posso entrar na questão local, porque senão a gente não vai... Podemos ficar à vontade, né? Se der um imbróglio de vozes aqui, eu interfiro, não tem problema. Pode Bom, essa questão do prefeito, né, na live para a SIC, ele mencionar, ele pedir ele solicitar a doação do sindicato para doar ivermectina. O que tu acha disso? Porque tu não foi candidato, mas tu foi pré-candidato. Depois como o Molina seria pré-candidato, mas vocês não concorreram. Como tu tem mestrado em desenvolvimento econômico na Espanha, eu acho que tu tem uma visão global da coisa, inclusive dessa questão da pandemia. O que tu acha? O que tu entende? Ele ainda está defendendo um remédio que é nocivo à saúde, que está comprovado que causa problemas no fígado, nos rins, e ao invés de ir atrás de vacinas, ele ainda bate de frente, né, com a realidade, demonstrando que tem um pensamento negacionista. Porque parou o calendário de vacinação, inclusive, né? Ontem parou. Estamos na expectativa de novas doses, né? Mas foi uma manifestação totalmente imprópria. O assunto nem era... Isso aí já é um assunto até ultrapassado. O presidente insiste porque é a linha dele e ele, tu te referiste ao que ele se manifestou há uma hora atrás, ele continua com essa linha porque é uma defesa política dele. Para mim, ele errou lá atrás, ou não tem ainda o grau de dimensão do erro que foi lá, porque se todo mundo... Essa pandemia não pegou o Brasil, pegou o mundo inteiro. Então, todos os governos foram pegos de surpresa. Muitos deles tiveram dificuldades. Mas quais foram os que tiveram maior dificuldade? Justamente os que estavam nas mãos de presidentes, não de primeiros ministros, extemporâneos com uma ideia, um Trump, um Bolsonaro, o cara lá da Hungria, o outro cara, não, como é que é um lá da Europa lá, não, isso aí, como é que é, com vodka resolve, quer dizer, os caras... Da Bielorrússia. Bielorrússia, com vodka, então, quem depende de um presidente tá refém desse tipo. Agora, o prefeito... Mas, Abrelino, e o prefeito? O nosso prefeito não precisava ter entrado nessa. Isso é um assunto superado. Isso não é coisa para se falar numa live de início de ano com a SIC. Tem que tratar de problemas econômicos, linhas de financiamento para... Por que não foi criada uma central de assessoria às empresas? Por que não se criou um gabinete de crise que trate dos assuntos da economia? Cria um gabinete de crise, um gabinete para combater, e aí tu dilui a responsabilidade, cria um problema da saúde, hospital geral, leitos de UTI, e aí alguém vai cuidar. Qual é as linhas de financiamento que tem? Os coitados dos empresários e os comerciantes estão fechados, mas qual é o apoio que tem? Isso aí era a primeira coisa, tinha que criar uma linha especial para orientar as empresas, os prestadores de serviços, os lojistas, e aí deixa essa questão de medicina, seja, além de estar ultrapassada, é totalmente comprovado que não tem eficiência nenhuma, então isso para mim pode se transformar... Foi uma bola fora grande, é uma bola pior que... Porque alguns médicos, eu sei de casos de que médicos estão receitando ivermectina, colocando outdoor, e pode dar uma enxurrada de processos.
Claro, ela já teve problemas graves, né? Tem algumas. E aí não cabia, eu acho. No momento não cabia. Nós já estamos noutra etapa, que nem o Aquilino falou. É vacina, hoje eu estava vendo, está vindo dinheiro para a questão, para suprir a Covid. Então, são vários outros fatores que são muito preponderantes sobre essa questão de um remédio já ultrapassado. Pode falar, Jorge. Tá. Abelino, tu acredita... Nós temos uma crise... Desculpe, Jorge, só para contextualizar, tu fala. Nós temos uma crise de oxigênio. Em vez de pedir ivermectina, nosso prefeito podia pedir oxigênio, né, uma usina de oxigênio antes, né, que aumente a questão da falta de leitos, respiradores, não é? Ao invés de pedir remédio que não funciona, demonstrando um viés bolsonarista, claro, óbvio, né, Jorge? Abelino, tu acredita que talvez o prefeito esteja sofrendo algum tipo de pressão política ou econômica por conta da própria indústria farmacêutica local, aqui, enfim, em relação à venda, porque esse medicamento ele é muito comentado, né? É um medicamento que é comentado. Então, é possível que talvez por algum tipo de pressão o prefeito tenha tomado essa atitude. O que tu achas? Pois é. Pode até ter isso aí, mas por isso que quando eu comentei gabinete de crise, quando tu cria um gabinete de crise, tu dilui a responsabilidade e tu dilui, tu elimina essa suspeição. Tu tá levantando, dizendo, no caso, uma suspeição. Depressão. Pô, o prefeito, ele é um representante da sociedade, ele não é dono da cidade nem de todas as decisões. Então, quanto mais coletivo e mais profissional tu tratar a questão, melhor é. Se eu tivesse um gabinete de crise, tu não ia tu ia debater esse assunto. Não, isso aí, ivermectina, isso aí já está ultrapassado. Teria pessoas que já definiriam. Aí não, tu cria isso aí. Ontem, pelo que eu vi hoje no jornal, a Câmara de Vereadores continua no mesmo aspecto, criar uma comissão. Quer dizer, isso aí já está ultrapassado. E que nem vocês falaram aí, o kit intubação, o oxigênio, tu falaste bem, Bramila. É isso que importa agora, é vacina, os kits, a infraestrutura para poder levar ao máximo. Agora, a pressão não é só aqui no Brasil, o mundo inteiro está com... E nem é Caxias, os comerciantes têm esse... Isso aí é uma retórica mundial, né? Não é... E aceita a pressão quem quer, né? Lógico. Mas a pergunta é excelente, porque a pressão da indústria farmacêutica, né? Agora nós vivemos aí... Bom, o Jorge disse ontem, né? Que acredita que o homem foi à Lua, né? Que a Terra é redonda, né? Desculpe. Venha para o debate, Aquilino. Quileno. A ivermectina, a cloroquina é crime. Então, eu acho que esse debate não pode... Eu acho que é importante a imprensa fiscalizar isso, né? Porque as pessoas vão morrer. Isso não pode ficar parado. Eu acho que não pode ser pressão, até porque ele é do mesmo partido do governador, PSDB, e que é algoz do presidente. Essa questão que o Jorge levantou, não acredito. Eu acho que é má assessoria mesmo, porque o que a prefeitura está fazendo até agora para combater a pandemia? Só fiscalizar. Só está fiscalizando. É só a Secretaria de Desenvolvimento Urbano que está trabalhando, só fiscalizando. Não é só fiscalizar. Não é só fiscalizar. Vocês falaram tudo aí. Tem que ir atrás de oxigênio, atrás de leito, atrás de vacina, atrás de medidas econômicas, né, que possam aplacar esse problema. Que nem como o presidente fala, não, você não pode ficar em casa, você tem que trabalhar. Como é que ele manda as pessoas trabalhar se não tem vacina? Não tem vacina por causa dele mesmo. Se ele tivesse comprado ano passado, esses problemas aí, provavelmente 70%, 80% estariam sob controle. Como é que a pessoa vai sair de casa para trabalhar se não tem a segurança que não vai pegar o vírus? Aí pega o vírus, não tem o leito. Vai morrer aonde? Vai morrer em casa, porque não tem mais leito, não tem mais nem caixão. Aliás, não tem mais nem cova. Eu queria entrar numa questão, Friso. Eu sempre tenho que estar aproveitando o tempo, porque eu estou de olho aqui, e senão Brambila demite a gente. Tá?
Como tu foi diretor, assessor da IEDA... Eu vou chamar o General Braga. Eu vou chamar o Braga Neto para me ajudar nesse programa. Vai funcionar. Desculpe, só rapidamente, aí ele vai querer ressuscitar a ditadura. Como tu foi diretor e assessor da IEDA, como tu foi enquanto ela era governadora... Sim, pode falar, Brambila. Não, rapidamente, Alfredo Warren está nos escutando aqui, fez um comentário aqui com relação... Eu vou ler os comentários que não forem ofensivos, mas nesse caso eu não sei se é ofensa, tá? Genocida, ladrão, entregou tudo para o Centrão, agora para salvar o seu pescoço quer dar um golpe. Um abraço, Alfredo, obrigado pela audiência. Claro que... Um abraço, Alfredo. Mas é claro que o golpe... Mas é claro que o golpe é para esconder as mãos sujas de sangue. Claro que é. Claro que é, isso aí é óbvio, né? A gente não precisa mais discutir o óbvio. Friso, quando tu foi assessor e diretor da IEDA, enquanto ela foi governadora, tu pode me responder essa pergunta. O atual governador, que é do mesmo partido dela, quer privatizar a Corsã. A Corsã, uma questão estadual agora. A Corsã, nos últimos 5 anos, deu um lucro de 1 bilhão e 200 milhões ao Estado. Ela é lucrativa, ela está enxuta, ela não tem problemas de endividamento a princípio. O que tu acha? Porque a Corsã, o que é a Corsã? Ela presta serviços para provavelmente 95%, 98% dos municípios do estado, certo? Além do litoral. Então, da região da Serra também e tudo mais. Não tem muito segredo, né? Eu queria que tu explicasse para nós rapidamente o funcionamento. E por que entrou na lista da privatização? É uma exigência de mais uma estatal que vai entrar no pacote, porque senão eles não compram todas as outras? Ou o que está acontecendo? 3 minutos, por gentileza, Abrelino. Tá bom. É um problema no Brasil, todas as estatais, elas tinham um objetivo nobre quando foram criadas. O problema é quando extingui-las e como reverter. A Corsã é um exemplo. Ontem saiu o leilão da CE. A CE foi dada de graça, né? 100 mil reais. É claro que é um endividamento grande. A mesma questão da água e da luz eram bandeiras da década de 50 e estatal. E aí tu pode criar estrutura, porque era uma época de expansão, era bem primitivo. Hoje tu tem o sistema é diferente. Hoje tu tem a Corsã hoje cobre todo o estado, praticamente. Aí eles querem fazer o IPO, né? Eles querem lançar ações para depois vender uma parte. Quer dizer, é fazer caixa. Eu acho que não é função social, é função de fazer caixa. Eu sou contra. Eu acho que a Corsã deveria ter uma função social, como o SAMAI tem, e o SAMAI podia ter uma função maior. Que na Europa, a maioria dos países está eliminando o pagamento d'água e de luz nessa crise. E que às vezes é tão importante quanto dar um auxílio emergencial. Tu poupando água e luz, ela e isso não está sendo feito. O que adianta ser estatal se na hora da crise não tem? Então a Corsã, o que eu acho que eles querem fazer é caixa, porque já privatizaram uma parte, terceirizado o serviço da Grande Porto Alegre, porque a Corsã não tem dinheiro, ela tem lucro, mas o custo é medido caso a caso. Quer dizer, tu tem uma Corsã, como é que tu vai atender São Marcos, Flores da Cunha, Nova Pátria? Tudo é uma questão pontual. Então, só uma pequena correção, eu fui da Eletrobras, na época, CGT Eletrobras, então a gente foi numa época também, a luz é o mesmo problema, a Eletrobras está aí para ser privatizada, então é uma linha de privatização que eu sou contra, porque tem função social. Para mim, água, luz, telecomunicações, tudo isso diz respeito a uma sociedade e, para mim, tem que ser pensamento coletivo. Para mim, não é um pensamento capitalista financeiro. Eu não concordo. Certo. Perfeito. Parabéns, hein? Foste conciso, tinha 30 segundos do seu tempo, né? Bom, nós prometemos ontem, né, amigos, o vídeo do soldado Wesley Góes, que foi abatido
pelo BOP, então eu vou rodar ali rapidamente, eu peço que a gente fique em silêncio, que daí não vou mutar o microfone de ninguém, e em seguida nós vamos falar rapidamente sobre isso, né, sobre essa tentativa de motim, a politização das brigadas, enfim, rapidamente, nós temos ainda alguns minutos. Então eu vou colocar no streaming aqui o vídeo do soldado. Contra a guarnição do BOP. Olha aí. Eu vou repetir aqui porque foi rápido, não é? Mas dá para ver a movimentação dele. Ele atirou nos colegas e depois ele foi morto. Wesley Góes, dizem que foi um surto psicológico, ele atira naquele momento ali e foi morto pelos colegas do BOP. O que se está dizendo, né, é que aí a Bia Kicis, a deputada, enfim, uma tentativa de motim. Eu vou passar primeiramente a palavra para o Aquilino, depois o Jorge fala sobre isso rapidamente. Eu vou pedir que sejamos concisos nessa análise para depois nós colocarmos outros assuntos. O que vocês acharam dessa questão? 1 minuto para ti, Aquilino. Bom, o presidente, como ele não conseguiu arrombar os portões das Forças Armadas, ele queria que as Forças Armadas fossem a milícia dele, ele começa a minar as polícias militares dos estados. Então, isso aí pode ter sido algo isolado, surto psicológico, por problemas pessoais ou não. Talvez a gente nunca saiba o real motivo, mas já está existindo dentro do governo federal essa intenção de penetrar nas polícias militares, né, para fazer aquilo que ele não está conseguindo fazer nas Forças Armadas. Então a gente volta, a gente está sempre no mesmo lugar. A gente tem reunião no Senado, tem reunião de comitê, tem ministro entrando. Esses ministros que entraram não vão resolver nada. O Paulo Guedes não conseguiu fazer nem o orçamento para 2021 ainda. Fez o orçamento lá que não foi inexequível e voltou, Friso. Então, daí nem isso a gente tem. Todo mundo achava que ele era, né, o rei dos reis e nem isso tem. Não tem ministro nenhum. Então, essa questão aí, bota o ministro da Justiça, que é submisso. Isso aí, há anos atrás, quem é que resolveria isso aí? O Jobim. O Jobim resolveria isso aí com um canetaço, com telefonema. Não existe esse tipo de coisa. Isso aí é insubordinação. Aquilo que ele é acostumado a fazer, porque ele fez no passado, né? Ele foi expulso do Exército por insubordinação e tentativa de sabotagem. Então, isso aí é o reflexo do desgoverno. Perfeito. Jorge? Vou concordar com o Aquilino. Pode ser um caso isolado, tá, Miguel? Em virtude de toda essa situação que nós estamos vivendo. Pode ser um soldado que realmente surtou, né, diante da pressão. A gente não sabe a história dele, não sabe o histórico dele, não sabe os problemas existenciais dele, familiares, enfim, econômicos, que podem ter gerado isso, ou pode ser justamente como o Aquilino colocou, né, uma tentativa aí de entrar nessa área também do nosso governo. Né? Talvez em algum momento a gente possa vir a descobrir, mas vai ser provavelmente mais uma dessas questões aí, se não tiver uma investigação, um jornalista investigativo que de repente busque se aprofundar dentro dessa questão, que daí se abre um leque para muitas coisas, aí se descobre muitas coisas em cima disso, né? Uma coisa importante. Não sei, talvez a gente possa no futuro descobrir o que realmente aconteceu. Aquilino. Desculpe, Abrelino. Essa é uma coisa tão pontual que chega a ser, assim, deprimente, né? Numa época de crise. Mas esses surtos tem em vários países. Os Estados Unidos, seguido, tem essas questões e os caras dão o cara tá 13 anos de farda, o cara tem aí vivia sozinho, então aí tu não vai ter nem como definir o que foi. Agora, o fator político, esse que aqui não levantou, é o que mais preocupa. Essas medidas de tentar criar um estado de que eles tentaram emplacar no Congresso ontem para o presidente ter o domínio das forças policiais estaduais, e isso é preocupante.
Isso é preocupante, sim, porque essa aí é uma questão pontual. Agora, nós temos que lutar pela democracia. Eu sempre digo, a democracia é o mais importante para depois atingir um outro patamar, que seria uma forma de governo mais própria para o desenvolvimento. Esses radicalismos de extrema direita, extrema esquerda, vão sempre criar problemas de não unanimidade e de dificuldade. Quer dizer, nós temos que vir pelo centro, mesmo porque, na realidade, quem está administrando mesmo, quer queira, quer não queira, boa parte da administração econômica do país é o Congresso que está fazendo e o Supremo Tribunal Federal. Duas palavras só, porque o fato que é relevante nisso, além, claro, da morte e das questões acuadas, é a deputada dizer que ele é um herói. Duas palavras, Aquilino. Bia Kicis, né? Bia Kicis assumiu a Comissão de Justiça da Câmara, onde ela é acusada de praticar fake news contra a democracia, com uma postura antidemocrática evidenciada. Duas palavras. Teve vários questionamentos e outra pessoa desqualificada para estar onde está. Herói ou não? Bandido. Aliás, bandida. Jorge. Concordo com o Aquilino. Uma pessoa desqualificada, para uma bandida. Nada de herói. Nada de herói. Ela disse que o herói era o soldado, né? Não ela. Sim. Ela é fruto bandidos, dessa... então, né? O soldado. Claro. Aquilino, Abrelino, pois não? Ela mesma, a eleição dela é fruta dessa situação de ódio que o Brasil se criou, então ela mesma é extemporânea. Ela não é de conteúdo. O soldado para mim, é vítima. Eu ia dizer agora. É a vítima. Vítima do sistema. Total. E a deputada quer, como tudo que acontece, né? Se prevalecer da morte, né? De um cidadão que teve seus problemas. Legal. Bom, 30 segundos, Abrelino, muito obrigado. Foi um prazer. Da mesma forma, um abraço a todos, Aquilino, Jorge, grande amigo também, Brambila, Miguel. Bom, estamos aí à disposição. Obrigado pela deferência e pelo prestígio. Aí a gente gostou muito de participar. Um abraço. Que bom, já não é a primeira vez que você está no nosso grupo aí de amigos e convidados, colaborou muito para o programa, vamos te chamar de novo, sim, foi um prazer. Fica aí que nós já conversamos em off, né, só vamos encerrar o programa. Jorge, muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Um abraço, Miguel, um abraço, Aquilino, um abraço, Abrelino, prazer em lhe conhecer. Vou montar um conjunto aqui, né, já tem... Sai uma banda aqui. Vamos achar uma função pro Aquilino, vamos achar uma função. O Aquilino vai ser o Aquilino vai ser o nosso Raul Seixas. Paulo Coelho? Não, Paulo Coelho. Tchau, Aquilino. Pessoal, tchau, abraço. Tchau, meu bruxo. O nosso Paulo Coelho aí do... Teoria de Tudo fica por aqui. Muito obrigado. No Instagram, no YouTube, daqui a pouco. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio